Trabalho apresentado da matéria Teologia e Bioética, lecionada pelo professor Marcos Porto. O grupo é formado pelos seguintes discentes: Aline, Diego, Josuel e Lucilene. Nós vamos falar sobre questões teológicas e bioéticas acerca do aborto no Brasil. E para iniciar, nós iremos fazer uma breve definição sobre abortamento, que é a ação que resulta em aborto. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, podemos definir aborto como período gestacional que é suspenso antes da 22ª semana com menos de 500 gramas. Sendo assim, o feto é incapaz de sobreviver. O aborto ainda pode ser classificado como espontâneo ou induzido. O aborto espontâneo, na maioria das vezes, acontece logo no início da gestação e tem causas diversas. Geralmente, são condições desfavoráveis para que o feto se desenvolva. O aborto induzido é realizado a partir de substâncias que são ingeridas como medicamentos ou chás, injeção de solução salina, dilatação, curetagem e sucção. A legislação brasileira, segundo o site Biologia.net, no Brasil o aborto induzido é crime e pode ter pena de detenção tanto para a gestante quanto para terceiros. O artigo 124 prevê detenção de 1 a 3 anos. No entanto, em alguns casos, o aborto pode ser realizado sendo respaldado por lei. A lei brasileira assegura o aborto nos seguintes casos: por estupro, em caso de risco de vida para a mãe, ou ainda quando o feto apresenta má formação cerebral. O número de mulheres que morrem por realizar aborto induzido de forma clandestina ainda é muito grande. E por isso o aborto é muito discutido, por questões religiosas, culturais e porque é também responsabilidade da saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, por ano acontecem mais de 25 milhões de abortos clandestinos no mundo, gerando uma taxa de mortalidade que varia de 4,17% a 13,8%. No caso dos países em que o aborto é declarado ilegal, somente 1 em cada 4 realiza-se de forma segura. Nos países em que o aborto se enquadra na lei, 9 em cada 10 ocorrem em condições médicas legais. Entre os 13 países que compõem o continente, 6 legalizaram ou descriminalizaram a interrupção da gestação. No entanto, a Argentina, Chile e Colômbia são os mais recentes. Outros 6 países permitiram o procedimento, mas apenas se a gravidez pudesse resultar na morte da mulher ou morte por estupro, e o Brasil faz parte desse grupo. A vida é um direito garantido por lei. O direito à vida é o item mais discutido no Código Civil brasileiro e na Constituição Federal. O tema é muito popular. Esse direito fala sobre a dignidade humana e reflete sobre o aborto. A palavra vida é cheia de significados, sendo um deles o processo do ser que vai desde a concepção até a morte. No artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil têm direito à vida. Na criação do homem, no Éden, Deus exclama: tudo isso é muito bom. Gênesis 1:31. A fé cristã associou a bondade da criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Cristo, tornando assim Cristo nosso parâmetro e modelo de vida. Sabemos pela fé que todo o universo foi criado por Deus e que a existência não se encerra com a morte corporal e que haverá um julgamento após a morte, nos mostrando que a vida é maior que o corpo físico. A fé cristã sempre esteve relacionada com a defesa da vida, em qualquer circunstância em que se possa considerar vida. Essa visão
é fundamentada no mandamento não matarás. Êxodo 20, 13. Na tentativa de elaborar políticas públicas, o tema aborto tem tido sim o seu merecido destaque em discussão feita pela bioética. Contudo, essa questão ainda é tímida e sem grandes dados expressivos. Com isso, não tem se alcançado grandes consensos. Há muitos defensores da proibição absoluta e da interrupção da gravidez. Em geral, conservadores e religiosos classificam esse ato como assassinato. Não admitem o aborto em qualquer tempo da gravidez. Por outro lado, existem aqueles que lutam pelos direitos absolutos da mulher e não se cansam em solicitar a interrupção do crescimento do feto a qualquer tempo da gestação. Existe também um terceiro grupo, que até entende que até um determinado período da gravidez não é considerado uma interrupção antiética. Esse entendimento está no Código Penal de 1940. Tal lei admite que a grávida interrompa a gravidez até a 12ª semana. Isso se for constatado risco de vida para a mãe e anencefalia. A palavra aborto vem do latim e seu significado está mais para uma sentença de morte, privação do nascimento. Se queremos ser livres, devemos também ser responsáveis pela vida do próximo, principalmente dos nossos filhos. Devemos protegê-los a qualquer custo. Nesse caso, o Estado também tem o dever de proteger. O aborto tem sua consequência, e penalizar criminosamente quem pratica tal ato fora da lei está previsto no Código Penal brasileiro, como também no artigo da Constituição. Artigo que fala da inviolabilidade da vida. Levando essa questão para a área religiosa, a Igreja sempre será contra o aborto provocado, pois em sua essência ela defende a vida, desde a concepção até o seu fim natural. Fomos criados por Deus, por Ele e para Ele. Somos a sua imagem e semelhança. Por isso, o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, e não é permitido a nenhuma autoridade humana assegurar a vida a uns e negar o mesmo direito a outros. A vida deve ser e precisa ser protegida. É sem dúvida um assunto muito polêmico em toda a sociedade ocidental, justamente por conta dos seus aspectos morais e éticos. A formação do pensamento no Ocidente está permeada dos pressupostos judaico-cristãos, o que faz esse debate ser caloroso e cheio de muita disputa. No Brasil, vivemos uma democracia, o Estado laico, que norteia a liberdade religiosa e a livre forma de pensamento a respeito desses assuntos. Desta forma, as dimensões religiosas, embora sejam inevitavelmente embutidas na discussão, não podem ser consideradas a voz final que encerra o debate. Nesse sentido, as leis vigentes em nosso país mostram-se razoáveis e bem estabelecidas, dando o direito à liberdade ao aborto em casos reconhecidamente extremos, tais como a gravidez de risco de vida gestante, gravidez resultante de violência sexual e anencefalia fetal. Muito embora o cristianismo, em sua maior parte, considere o aborto um pecado em qualquer situação, há razoabilidade na conjuntura legal dos tipos de aborto preconizados. Isto não quer dizer que a Igreja deve apoiar ou estimular o aborto em tais casos, mas deve respeitar a lei vigente e compreender a escolha daqueles que, nesses casos, decidem pela drástica intervenção gestacional. Por outro lado, deve-se fazer uma reflexão importante sobre o papel da Igreja nesse debate. Cremos que, infelizmente, a Igreja cristã tem adotado um discurso afiado, mas uma prática reprovável. Ao passo que a Igreja condena o aborto, deveria ser ela também um lugar de amparo e cuidado de famílias necessitadas. A Igreja deveria liderar as filas de adoção e amparo de crianças geradas por estupro, ou caso em que a lei permite o aborto sendo uma opção viável a essas famílias. O que torna o debate árido e moralista talvez seja justamente a letargia no que diz respeito ao apoio e cuidado de mulheres e famílias em situação de abortamento. Todas as vezes em que o discurso não acompanha a prática, ele é invalidado pela própria realidade. Nesse caso, existem dezenas de mulheres pobres grávidas por consequência de estupro, família com condição financeira de extrema pobreza, desejando abortar seus filhos,
pensando ser essa uma solução melhor do que vê-lo morrer de fome. A grande pergunta é: onde está a igreja? No espírito da teologia de Jürgen Moltmann, a igreja é a mediadora da ação de Deus no mundo. Devemos ir até os que sofrem para ser o braço, a mão e o colo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua igreja para que ela seja poderosa não somente em palavras, mas também em obras.